Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Tive muita alegria, eu costumo dizer assim que o culto de adoração, de oração, é um dos cultos assim que mais me deixa com o coração feliz, que a oração nos aproxima de Deus. E é um culto assim que eu acho que a igreja deveria cada vez mais estar presente, porque é onde Deus fala conosco, onde nós conhecemos a vontade de Deus, é através da oração. E o pastor me convidou para estar pregando a palavra de Deus, falando aquilo que Deus quer falar para a igreja nessa noite. E eu não recusei, de forma alguma. Não vou fazer igual o Jonas, eu recebi uma palavra e a gente tem que cumprir. Então eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, estou aqui também para aprender com vocês, com certeza, mas passar aquilo que Deus quer que eu passe para vocês nessa noite, que Deus falou no meu coração. Mas antes disso, é um culto também que a gente tem que dar testemunho das maravilhas que Deus faz na nossa vida, que Deus quer que a gente fale. E eu falei assim, quando o pastor me der uma oportunidade, eu vou dar um testemunho breve daquilo que Deus fez quando eu estava jogando aqui no Ana Barbarense. Eu sou um atleta profissional, jogador de futebol. Muitos aí não tem moral, né? Não tem assim condições de estar falando da palavra de Deus, porque muitos têm como jogador, aquele cara bagunceiro, aquele cara que sai para a noite, mas Deus tem mudado isso. Deus tem trazido verdadeiros homens, verdadeiros profetas, verdadeiros missionários no meio do futebol. E esse último clube que eu trabalhei, no União Barbarense, próximo a Santa Bárbara, foi um time assim diferente de todos os que eu passei. Um time muito diferente, por isso que eu queria compartilhar. Não vai fugir da palavra que eu preparei hoje, que Deus nos preparou. Não vai fugir da palavra também esse testemunho, é em cima disso que eu quero falar. O campeonato começou em janeiro. Eles fizeram um time assim, meio que às pressas, um time sem muitas pretensões, não fizeram um planejamento como deve ser feito para o futebol a longo prazo. Então, muitos começaram a desacreditar do nosso time, falar, isso aí é um time que vai às vezes vai cair, vai lutar para não cair, ou vai chegar no meio da tabela ali e já deu. Já era, esse time aí é um time fraco. E antes de começar o campeonato, tem um site que chama Futebol do Interior, que ele coloca lá os candidatos ao descenso. E nós éramos um time meio sem expressão, um time com poder aquisitivo um pouco baixo em vista dos outros, em vista de um Red Bull, em vista de um pão de açúcar, que os caras investem 800, 1 milhão. A nossa folha de pagamento era uma das mais baixas, se não a mais baixa do campeonato. Então eles falavam que o nosso time não ia conseguir, que nós éramos sérios candidatos ao descenso. E nós começamos a trabalhar, começamos a conhecer a equipe, começamos a conhecer cada um, e Deus trazendo homens de Deus, cada vez mais trazendo homens de Deus. E aí a gente se alegra quando a gente vê um amigo que aquele cara lá se converteu, hoje é um homem de Deus, tal, e ele vai trazendo aquela comunhão, aquela coisa legal, e a gente vai conversando. E acabou que todo dia, não era nem um dia não, era todo dia, antes do treino, nós nos reuníamos, fazíamos uma roda muito grande, e ali nós orávamos a Deus, entregávamos nosso dia, as nossas dificuldades, fala Deus, reconhecendo que não era por nosso poder, nem pelas nossas forças, mas era pelas forças de Deus. Por isso que eu falo que era um time diferente, pela força do Senhor. E ali nós orávamos, buscávamos de Deus, e compartilhando cada vez mais a palavra de Deus com os amigos. E nisso tem o nosso capitão, que era o Cláudio Brito. Ele falava assim, falou no meio, ele falava, Paulo, eu tenho orado para isso acontecer. Todo mundo foi embora no passado, que nós quase caímos, eu fiquei estudando e fiquei aqui nessa concentração sozinho. Eu descia do campo à noite e eu ficava dando voltas no campo e orando. Deus, traz homem de Deus para esse lugar. Deus, muda isso aqui. Eu vou orar e eu acredito que através da minha oração, Deus vai transformar esse lugar. E ele orava. E ele compartilhando aquilo conosco.
e cada vez mais nós firmamos na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, mas quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, várias coisas aconteciam. Você pode ter certeza, quando você coloca Deus na frente de tudo, você pode ter certeza que vai haver oposição no meio. Você pode ter certeza que pessoas vão se levantar, pessoas direcionadas pelo inimigo vão se levantar no nosso meio. E levantaram várias calúnias, começou o campeonato, nosso time começou a ganhar, e aí nós começamos a fase mal do campeonato, perder, aí começaram já a falar que nosso time novamente, esse time aí nós fazemos um catado aqui na cidade, e vai ser melhor que eles. Não vai dar em nada não, isso aí só foi pouco de palha. Mas nós crendo, nós temos fé na palavra de Deus, e várias vezes Deus usando, homens de Deus usando, homens aqui nessa igreja. Uma vez eu estava triste, um pouco desanimado, nós tínhamos perdido um jogo de 5-0 pro Atlético Sorocaba, minha fase complicada, e salário atrasado e tudo, e a gente com aquele coração amargurado. O Williams, de manhãzinha o Williams me ligou: Paulo, terra prometida, cara. Ei, foi Deus que prometeu isso para vocês, é a terra prometida. Aí eu, caramba, eu já me animei, já cheguei no clube, já falei, recebi uma palavra aqui que me alegrou, cara. É a terra prometida, vamos nos alegrar, porque é Deus que nos prometeu isso, é Ele que vai cumprir, e nós vamos confiar em Deus. Ei, não vamos olhar as dificuldades não vamos olhar porque nós perdemos, nós só perdemos aquele jogo, tem mais jogos para frente, e nós podemos nos fortalecer, com certeza nós vamos ganhar. E aí eu fui passando aqui para cada atleta, Deus falou isso para nós, vamos nos concentrar aí, vamos olhar aí, não vamos olhar os gigantes da terra prometida não, vamos conquistar, porque é Deus que prometeu e vai fazer isso por nós. Nós fomos confiando, e nisso já se levantava, dentro mesmo, e Deus mostrando cada vez mais: ei, busque na minha palavra, se fortifique na minha palavra, porque eu estou te dando, nada pode tirar o foco de vocês, e nada tirava o nosso foco, Aí acabou que nós classificamos em 8º, aí para todo mundo, isso é um milagre, isso foi sorte, vocês classificarem em 8º, aí na marra não vai subir. E em Santa Bárbara tem uma loja de esportes, nisso eu fui lá comprar uma chuteira para um treino de dia a dia. E cheguei lá, estou comprando a chuteira, escondidinho lá no canto, aí eu vejo 2 caras conversando. Esse time é muito ruim, rapaz, classificou na sorte, isso aí não vai dar em nada, fogo de palha, time ruim danado, esse time não tem meio campo, não tem toda a posição que eu jogo, esse time não tem meio campo, não tem zaga, chuta lá na frente, não vai dar em nada. E aquilo ali, rapaz, foi me dando uma amargura no coração, me dando uma raiva. E eu falei, rapaz, eu não vou nem comprar chuteira aqui. E era o dono da loja e outro cara. Na hora que eu chego, era um cara que trabalhava dentro da União, falando isso. Um cara que estava no nosso dia a dia, pegava na nossa mão, cumprimentava, e aí, beleza e tal. E era o cara que estava fazendo isso. Na hora que eu vi, ele pegou um susto. Eu falei, nossa, você está lá no nosso dia a dia, eu peguei na nossa mão, está falando isso do nosso time. Chega lá, eu vou falar tudo para os caras vão ficar sabendo disso aí. E nisso, Deus nos abençoando, e nós acreditando, nunca desanimamos, de forma alguma, nós íamos conseguir acesso. Acabou que nós classificamos, acabou que nós subimos, graças a Deus, fomos para a final, e esse mesmo cara, essas mesmas pessoas que no começo falavam que nós não íamos conseguir, tiveram que dar o braço a torcer. Esse mesmo cara, quando nós subimos, no outro dia ele estava lá no vestiário. Eu tenho que falar com o Paulo Santos. Foi lá e pediu perdão para mim. Ele falou, perdão, cara, desculpa por ter falado, por ter duvidado de vocês. Eu falei, não tem problema, eu não tenho que perdoar você. Mas eu te perdoo mesmo assim, porque é em cima disso, é em cima dessas oposições que nós encontramos, que nós crescemos. É em cima disso que nós nos fortalecemos, e nós vamos buscar em Deus para que nós venhamos ser felizes. Acabou que nós chegamos na final, infelizmente nós perdemos, mas foi uma coisa assim maravilhosa, foi um clube assim, um elenco que daquele acho que a gente não vai ter mais, de homens verdadeiramente buscando a Deus, na presença de Deus, em oração. E um culto de oração, eu quero falar, por isso que eu falei sobre isso, sobre esse testemunho, porque era um time que orava muito.
nas concentrações, em casa, antes do treino, antes de jogo, oração, buscando a presença de Deus, entregando o time a Deus. E toda vez que nós ganhávamos, nós não atribuíamos a nossa vitória a nós mesmos, mas a Deus. Porque várias vezes nós ganhamos 48, aos 50, o Eurivan acompanhou. Cada jogo difícil nós ia lá, do nada fazia um gol e saía vitoriosos, mas nós entendíamos que era a mão de Deus que estava ali. Quando a pessoa entende que é Deus que faz na vida dela, pode ter certeza que vai acontecer vários milagres na sua vida. E aconteceu no nosso meio. E acabou que nós fomos para a final contra o São Bernardo, um jogo muito bonito, torcida, tudo lotado, Lula, um monte de gente lá. Mas infelizmente, ali nós não fomos campeões, né? Mas o nosso primeiro objetivo, que era acesso, nós conseguimos e fomos para a final. E não fomos envergonhados, que um a menos nós empatamos lá. Mas eu creio também que o time deles era merecedor. Acho que eram os dois times que buscavam mais a presença de Deus. Porque eu fiquei muito feliz. Na hora que eu perdi o jogo, eu fiquei triste. Mas depois, o Eurivan pode ser testemunha disso. Depois ali, de tudo terminado, eu vi que o elenco deles mereciam também, com certeza. Eles se ajoelharam, o elenco inteiro. O cara com o microfone, um dirigente do time dele, acho que o presidente, pegou o microfone, começou a orar, agradecer a Deus, falou: ó, isso aqui é para a honra e glória do Senhor. O estádio inteiro, mais de 15 mil, ouviu isso. Isso aqui é para a honra e glória do Senhor. Foi por Ele que nós conseguimos, não foi pelas nossas forças, mas foi por Deus. Eu falei: pô, os caras mereciam ter a vitória, como nós também merecíamos, mas para esse monte de gente ouvir isso da parte de um homem, de um dirigente de um clube, isso aí pode ter certeza que é grandioso. E um dos clubes, eu levantava nesse dia, tocou um monte de louvor, só louvor no final do jogo. Então eu falei: glória a Deus, o futebol está mudando, as coisas, Deus tem entrado em lugares que você nem imagina. A palavra de Deus, em Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao 9. O tema da minha pregação hoje é vencendo as oposições. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas, dos seus poderosos, Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Repita comigo: dedicado ao trabalho. Dedicado ao trabalho. Amém. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas. Fala: as brechas estavam sendo fechadas. As brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui está uma passagem da palavra de Deus que veio a Neemias quando ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Sanbalat se opôs à reconstrução do muro de Jerusalém, se opôs à ideia que Jeremias tinha de reconstruir o muro. Mesmo assim, é em nossas vidas.
É certo que o inimigo não está satisfeito com a nossa salvação, não está satisfeito com o nosso sucesso, com a nossa família, com o desempenho seu em várias áreas da sua vida. E com certeza ele vai se opor. Ele é o grande opositor do povo de Deus. Ele não está satisfeito com a sua felicidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar estabilizar, vai tentar te tirar do foco, vai tentar te tirar da presença de Deus, vai tentar tirar da condição privilegiada que Deus nos deixou quando foi a cruz, na morte de cruz. Deus nos deixou numa condição privilegiada. E é isso que ele tem tentado fazer com o povo de Deus. E é isso que na vida de Neemias ele tentou fazer. Quando Sambalat soube que estava construindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Ele começou a ridicularizar os judeus, começou a desprezar, começou a tirar sarro, falar: quem é esses aí? Eles não vão conseguir fazer nada. Mesmo assim é o diabo. Ele tenta colocar isso nas nossas cabeças. Ei, você começou um projeto, Deus colocou no seu coração para você colocar um projeto. E o diabo, com certeza, ele não vai ficar feliz nisso. Ele vai querer o quê? Vai querer colocar tudo no seu coração. Você não vai conseguir isso. Não vai não. E uma das principais atividades do diabo nessa terra é lutar contra o povo de Deus, contra tudo que seja santo e justo. Ele fará de tudo para abalar nossa fé, semeando dúvidas, discórdias, intrigas, até mesmo na igreja ele faz isso. Por isso que eu falei que o meu testemunho ia ser em cima dessa palavra também. Ele tentou fazer isso, intrigas no nosso meio, confusão, mas nós estávamos focados. Mesmo assim, era Neemias. Se levantou Tobias, Sambalat contra ele, mas ele tinha um foco. Ele tinha um foco que era a reconstrução do muro. Aí embaixo no versículo 4 ele fala: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faz cair ele a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros com os despojos por outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apaga as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos construindo um muro. Ele teve a oposição desses dois homens, mas mesmo assim, ele não parou a obra, de forma alguma. Eles criticavam, eles falavam, mas ele não parou a obra. Eles zombaram dele, mas em nenhum momento ele parou para dar ouvido às oposições desses dois homens. E nessa noite eu pergunto para você: a quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido para Sambalat, para Tobias, os amonitas? Quem você tem dado ouvido? A palavra de Deus, a voz do Senhor, ou a voz dos estranhos? Se Neemias não tivesse dado ouvido às críticas, às oposições, Neemias tinha parado a construção. Mas ele não deu ouvido a esses homens. Ele deu ouvido a Deus, que tinha falado para ele reconstruir o muro. Ele teve um foco naquilo que Jesus tinha falado para ele, que Deus tinha mandado ele reconstruir o muro. E nada tirou isso dele. Ele continuou construindo no meio do tempo, como se reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando Deus colocou isso no coração dele, pode ter certeza que ele tinha homens aqui, que ele conseguiu contagiar esses homens para que eles tivessem aqui com o coração dedicado ao trabalho. Mesmo assim, é nós, na nossa vida. Nós temos que ter um coração dedicado às obras de Deus, para que Deus possa dar continuidade à obra dele nesse mundo. Então nós temos que ter um coração dedicado, um coração sedento à voz de Deus, um coração que deseja fazer a vontade de Deus, um coração que deseja realizar as suas obras. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens e as dotes souberam que os reparos dos muros Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, mesmo assim somos nós temos que fechar as nossas brechas. Se nós
que nós queremos resistir às oposições que o diabo coloca em nossas vidas, primeiro, nós devemos não dar ouvidos ao que o diabo tenta colocar em nossa mente. Segundo, nós devemos fechar as brechas que há em nossas vidas. Feche as brechas. Eles fecharam as brechas. Quando eles souberam que eles estavam fechando as brechas, eles ficaram furiosos, ficaram revoltados. Mesmo assim, quando o diabo vê que o cristão, que o homem de Deus, está fechando as brechas que há em sua vida, que não tem como ele querer encostar na sua vida, começar a ter um plano, começar a maquinar contra a sua vida, ele fica furioso. Ele vai tentar de todas as formas achar brechas, mas nós, como homens de Deus, temos que fechar essas brechas. Ele foi e fechou as brechas, reparou os muros de Jerusalém que tinha avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Quer vencer a oposição? Comece a orar. Eles oraram ao Senhor. Se derrame diante do Senhor em oração. A oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos dá intimidade com Deus. Ela faz com que nós venhamos ouvir a voz de Deus melhor. Por isso que eu falo que o culto de oração é um dos cultos que mais meu coração se alegra, porque é um dos cultos que eu mais sinto a presença de Deus. Por que isso? Porque é o modo mais fácil de nós falarmos com Deus. Eles oraram a Deus. Se nós quisermos vencer as oposições, devemos orar a Deus e colocar os guardas de dia e de noite. Eles oraram, mas também esses guardas, o que significa esses guardas? Significa vigiar. Os guardas, eles estavam para vigiar. Então, se nós queremos vencer as oposições, nós devemos orar e vigiar. Porque a palavra do Senhor fala assim que o diabo anda ao nosso redor. Então, se nós orarmos, se nós vigiarmos, com certeza, ele não vai ter como chegar até nós. De forma alguma. Não tem como. Eu separei algumas chaves bíblicas que para a gente vencer as oposições do inimigo. Quem gosta de anotar, eu não vou estar falando assim, não, só vou estar passando a chave bíblica só. Orar e vigiar, fala aqui no texto. Orar e vigiar, está em Mateus 26:41. Andar prudentemente, Efésios 15:16. Não deixar nossa natureza infernal nos dominar, está em Gálatas 5:19. Não dá lugar ao diabo. E por último, a armadura espiritual de Efésios 6:10, que fala da armadura espiritual. Se nós quisermos vencer as oposições do inimigo, assim como fez Neemias, nós devemos nos portar como ele se portou diante das dificuldades. Nós devemos enfrentar as dificuldades, nós devemos enfrentar as oposições que se apresentam em nossas vidas, mas nós devemos enfrentá-las primeiramente com Deus em nossa frente, porque é Ele quem dá a vitória. Neemias, eu fui estudar sobre a vida de Neemias esses dias, e estava vendo que ele, primeiramente, Neemias era um homem de oração. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual a Neemias. Ele era um homem que orava, buscava a presença de Deus, por isso que ele era fortificado na palavra de Deus. Então, se nós quisermos vencer a oposição do inimigo, nós temos que fazer isso. Com certeza, nos espelhar na vida de Neemias e tudo que ele fez. Não dar ouvidos ao diabo, ter o coração sedento pela obra de Deus, orar, vigiar, fechar as brechas de nossas vidas. Muitas das vezes nós negligenciamos isso. Muitas das vezes nós queremos chegar até Deus, mas cheio de brechas em nossas vidas. Queremos fazer a obra de Deus, mas cheio de brechas em nossas vidas. Então isso não tem como. Neemias, assim, para quem quer ser líder de louvor, líder na sua igreja,
Comece a ler o livro de Neemias, que você vai entender muito de tudo que esse livro fala, que é um espelho para as nossas vidas. Então, que nós venhamos assim vencer as oposições que o diabo coloca em nossas vidas, através da palavra de Deus. É isso que ele nos pede, buscando a presença de Deus. E com a presença de Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer todas as dificuldades, vencer todos os males, vencer todas as oposições do inimigo.